Durante as primeiras semanas de aula, tive que carregar muito peso quase que o dia inteiro. Isso me motivou a pensar em uma solução para o problema que estava se tornando cada vez mais incômodo. O guarda-volumes do RU não servia para resolver meu problema, porque além de só portar material escolar, o acesso a ele era limitado ao horário de funcionamento do restaurante. A segurança do usuário também era uma questão a se preocupar, pois até mesmo no RU pedem para evitar de deixar garrafas cheias de água ao guardar mochilas. Com isso, a ideia do guarda-volumes autônomo surgiu, praticidade e segurança acoplados em um armário bonitão. Então, com um grupo de informado, compartilhei a ideia com o mesmo. Conversamos com a Mecajum sobre e decidimos seguir com a ideia. E após algumas reuniões, o guarda-volumes foi ganhando vida, tendo sido adotado um formato hexagonal e sendo batizado de Holder Comb, que é a mistura de Honeycomb, favo de mel, com holder, no sentido de segurar. Nesse vídeo de apresentação, vamos nos aprofundar um pouco na história do desenvolvimento do projeto até seu estágio final. Inicialmente, dividimos o grupo em duas partes, uma cuidaria do hardware e a outra do software. Os integrantes para o grupo da produção inicial do software foram o Luiz, o Pablo e eu, Gustavo. Eu e o Luiz começamos a produção do software em Python e implementamos as seguintes funcionalidades: menu para a seleção de slots, cadastro de senha, sistema para determinar se o slot está livre ou ocupado e um contabilizador de custo por hora. E depois de algumas horas programando no Linf, esse foi o resultado que obtivemos com o código rodando no terminal. Aí dá para ver o sistema de seleção funcionando, o cadastro de senha e o login, inclusive exibindo uma mensagem de senha inválida e a exibição do total a pagar. Então, a coisa começou a ficar mais séria, e o Pablo, que tem mais experiência em programação, utilizou a biblioteca Pygame do Python para criar a interface e adicionar a funcionalidade do QR Code para a doação no valor do contador. Então, depois de mais de 600 linhas de código, concluímos a interface. Adotamos um design hexagonal para a seleção dos slots e para o teclado numérico, de forma a combinar com o hardware. Nessa parte do processo, o sistema touchscreen também foi implementado. Também aprimoramos o cadastro de senha, sendo necessário que o usuário digite pelo menos 4 dígitos. E aí está a exibição do QR Code para doação, que aparece após o login ser executado e a porta aberta. Olá, meu nome é Vinícius de Mello e agora eu vou fazer uma breve apresentação sobre o modelo e as dimensões do nosso projeto. Nós escolhemos o formato de hexágonos, uma vez que eles apresentam um bom aproveitamento do espaço e contribuem para a identidade visual do nosso projeto. Além disso, nosso modelo conta com 6 compartimentos de armazenamento, com portas automáticas protegidas por senha, essa cadastrada pelo usuário, e o módulo central, responsável por gerenciar as trancas, as senhas e armazenar os componentes elétricos. Com o modelo em mente, buscamos dimensioná-lo, a fim de tornar seu espaço realmente útil para os usuários. Para isso, utilizamos como método de cálculo uma aproximação do volume útil do compartimento, que seria esse retângulo inscrito no hexágono. Para calcular a área desse retângulo, a gente usa o lado do hexágono, e como ele é regular, essa altura é baseada no lado.
de forma que a altura fica lado vezes a raiz de 3. Conseguimos aproximar a área aproveitável do compartimento, e fizemos isso para que consigamos confortavelmente acomodar uma mochila média. Após os cálculos, encontramos duas possibilidades que satisfazem nossa ideia inicial, que seriam as opções 30 cm de profundidade, com 20 nos lados, ou 25 cm tanto nos lados quanto na profundidade. Com essas duas opções, nós optamos pela segunda, uma vez que encontrar materiais que sejam mais facilmente moldados nesse formato apresentou-se mais fácil e mais barato. Bom dia, pessoal. O meu nome é André Graf Costa e eu vou falar um pouco dos materiais que a gente pretendia usar no desenvolvimento do nosso projeto, o Rodercombi. Bom, começando, nós podemos ver aqui o material inicial que nós queríamos usar é o MDF. Ele, além de ter um baixo custo, ele é resistente a pragas como cupins em relação a outras madeiras normais, e ele é de fácil acesso em lojas e você pode facilmente comprar ele de diversos lugares. Contudo, com a nossa primeira apresentação, nós percebemos alguns problemas, como por exemplo, problemas relacionados à água, visto que o MDF pode absorver a água e acabar enchendo. Isso não quer dizer que ele vai exatamente estragar, mas isso aumenta a chance de mofo e de problemas estruturais. Bom, além disso, a resistência dele para estruturas de suporte de peso não é realmente decente, visto que ele, mesmo podendo suportar um peso decente, nós queríamos algo mais seguro, por exemplo. E ele tem uma baixa aderência a pregos comparados a alternativas, ou seja, pregos não iriam fixar muito bem e poderia comprometer ainda mais a estrutura do nosso projeto. Bom, passando um pouco mais para frente, nós pensamos em usar um MDF junto de PVC. À medida que o PVC tem uma maior resistência, junto do MDF teria uma maior resistência natural, e pelo PVC já ser meio impermeabilizado, ele ia deixar a estrutura mais à prova de água. Bom, nós queríamos a princípio fazer uma camada tripla, onde nós íamos ter uma camada de MDF com uma camada de PVC em cima e uma camada de PVC embaixo, que deixaria tanto o exterior como o interior dele resistente à água. Bom, contudo, nós percebemos que existem alguns cons para isso. Por exemplo, um custo extremamente elevado comparado às outras opções, visto que a camada de MDF junto das duas camadas de PVC ia sair muito mais caro do que qualquer outra opção que nós tínhamos, e teria uma grande dificuldade para incorporar esses materiais, visto que a gente não poderia simplesmente usar uma cola para juntar as três camadas juntas. E nós íamos precisar, por exemplo, usar muitos pregos ou outras alternativas que definitivamente iam aumentar ainda mais o preço. Bom, por último, nós então decidimos voltar nossa atenção para o compensado naval, que é um material feito realmente para ter maior resistência à água e que pode ser exposto aos vários elementos do ambiente. Bem, ele é feito basicamente como um compensado normal, mas ele usa uma cola resistente à água entre as camadas de madeira, o que realmente deixa ele bem melhor e ainda mais resistente. Bom, como podemos ver, ele tem uma alta resistência à água, ele tem uma ótima aderência a pregos, o que iria ajudar bastante na parte estrutural, e ele é um material muito recomendado na criação de móveis expostos aos elementos do ambiente. Por exemplo, cadeiras que ficam expostas em jardins, etc., que sejam feitos de madeira, provavelmente vão usar compensado naval, visto que é o recomendado. Bom, mas mesmo assim ele ainda tem alguns cons. Por exemplo, por ele ser um pedaço basicamente bruto de madeiras, ele precisaria de uma necessidade de acabamento maior do que os outros. Por exemplo, nós íamos precisar de tinta e verniz, sendo que se nós quiséssemos, nós podemos usar uma tinta e uma verniz que ajudariam na impermeabilização, deixando ele ainda mais resistente ao meio ambiente. E ele tem um preço que acaba sendo um pouco maior do que, por exemplo, se fôssemos usar um compensado naval ou um MDF. Mas nós acreditamos que os benefícios desse material específico seriam realmente bem melhores para o projeto que nós queremos. Oi, meu nome é André Ricardo e eu sou o principal responsável pela parte de modelagem da estrutura da Rodercombi neste projeto. E para tal, foi utilizado a ferramenta da Autodesk Fusion 360. Agora eu vou explanar um pouco sobre o passo a passo de como essa modelagem foi realizada. Certo, inicialmente
foi feito um esboço de um hexágono regular de lado 25 cm. Com auxílio de uma ferramenta do programa, este esboço foi transformado em um prisma com altura de 25 cm também. Este prisma, que agora chamarei de favo, é a base para todo o projeto. Ele foi duplicado mais 6 vezes e cada favo foi posicionado em torno de um favo central, que será o favo de controle, ou seja, coordenará o que deve ou não ser feito. Esses 6 favos são efetivamente os guarda-volumes. Além disso, foi criado mais 2.000 favos abaixo como suporte para todo o projeto. Nessa próxima cena, é visto o esboço rápido de um retângulo, que também foi transformado em um prisma de 0,25 cm de espessura, a fim de simular a placa LCD de 5 polegadas que será usada no projeto. Ela é posicionada no favo central, pois fará parte do controle dos outros favos também. Ademais, os materiais dos componentes deste projeto foram alterados também para compensado e FR4, de modo a ficar o mais próximo possível da realidade. E, finalmente, foi feito mais um esboço e prisma hexagonal, dessa vez de lado 24,5 cm e espessura de 0,25 cm, para simular as portas do guarda-volume. Ele foi replicado 6 vezes e inserido em cada favo corretamente, com alguns ajustes finos, e com a mudança de material leve também, para se ajustar ao compensado dos próprios guarda-volumes em si. Olá, sou o Pablo e eu vou falar sobre o hardware. Inicialmente, ele era bem simples, possuía apenas o teclado numérico físico, alguns LEDs para indicar o uso de seus respectivos compartimentos e um microcontrolador, peça essencial para o funcionamento do armário. Posteriormente, foi planejada a adição de uma tela tátil ao armário para facilitar a interação do usuário com o armário e também tornar o design do armário mais elegante e dar a sensação de um armário mais sofisticado, como vários equipamentos atualmente que usam telas touchscreen e conexões sem fio. Entretanto, já que não tínhamos uma tela LCD feita para microcontroladores como o ESP ou Arduino, assim eu programei a interface gráfica com em torno de 600 a 700 linhas de código. Dessa forma, para conseguirmos testar o programa em um hardware físico com a tela, a qual adquirimos após algumas semanas, utilizamos um Raspberry Pi, o qual conseguia rodar Linux. Contudo, o preço do Raspberry Pi é caro em relação aos restantes dos componentes. Mas o preço do Raspberry Pi, em relação a muitos componentes do projeto, é alto. Então, decidimos voltar com a ideia original de usar microcontroladores e a tela dedicada a eles. Futuramente, refatoriremos por completo o código para C++. Saindo desse assunto relacionado aos microcontroladores e indo para o controle das portas, nós pensamos em utilizar válvulas solenoides para controlar as trancas, similar ao que tem em prédios nas trancas eletrônicas ou em portões. A indicação de disponibilidade dos compartimentos continuará a ser feita por LEDs, com a adição que a interface também mostrará essa disponibilidade.